Olá, bom dia! Seja bem-vindo a mais uma célula digital e a JN Alphaville, o lugar para você fazer parte da família e não somente frequentar. Amém? Glórias a Deus. A paz esteja com você, na sua casa, no seu trabalho, onde você estiver. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Vamos fazer uma breve oração para que o Espírito Santo entre aqui na nossa casa. Desculpa. Para que o Espírito Santo entre aqui na nossa casa, no nosso ambiente, para que ele venha a levar essa live para mais pessoas. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Senhor Jesus, Espírito Santo de Deus, entra aqui nessa live, traga o seu vento, o vento que o Senhor sopra. E o Senhor pode nos levar para onde o Senhor quiser. Em nome do Senhor Jesus. Leva, Senhor, essa palavra para onde o Senhor quiser levar. Glórias a Deus, aleluia, aleluia. Essa live é somente direcionada para pessoas que querem ouvir a palavra do Senhor, para pessoas que têm fome e sede de Ti, Senhor, que vão entender. Em nome do Senhor Jesus. E aquelas que ainda não têm fome e sede de Ti, o Senhor vai tocar no coração delas, para que elas venham a assistir esse vídeo. Em nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia e aleluia. Glória a Deus. Que essa live é realizada para a honra e glória do Senhor. Amém? Glória a Deus. Bom, o tema é dando continuidade no dia de terça-feira, que é a mentalidade do reino, que pode vencer qualquer coisa. Amém? Hoje nós temos a palavra de Romanos 12, versículo 1 e 2. Eu quero que vocês escutem essa palavra aqui. Portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Presta atenção. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Glória a Deus, aleluia, essa palavra. Tá vendo? O próprio Paulo diz que é para não, a Bíblia diz assim, não nos transformemos, não nos amoldemos, não temos uma mentalidade de limitação aqui nesse mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, que é através da palavra. Aleluia. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. E o Espírito Santo, ele quer nos ajudar a ter uma mente renovada através da palavra do Senhor, todos os dias. Por isso que é importante você ler a palavra todos os dias, mesmo que você não entenda. Peça ao Espírito Santo, ele vai fazer você entender. Glória a Deus, aleluia. Então, não devemos ter dificuldade de entender e deixar Deus Não devemos ter dificuldade de entender e deixar que Deus faça o que Ele quer fazer na sua vida. Amém? Você tem que deixar. Porque, como diz aqui, ó, Ele quer que nós experimentemos e comprovemos a boa, agradável e perfeita vontade dele. Então, ou seja, a vontade dele não é para coisas ruins, a vontade dele é para coisas boas. Entendeu? É o mundo que coloca coisas erradas na sua cabeça. Glória a Deus. Pois somos os herdeiros desta terra. Devemos ter o melhor, conforme a vontade do Senhor. Aleluia.
E é necessário ter fé, muito fé, que aonde começa as coisas, aonde começa a mudança na mentalidade, mas precisa ter fé, porque a fé é a que começa. Se você tiver fé, é aonde você vai ter a mudança da mentalidade. Amém? Se você não tiver fé, se você for incrédulo, duvidar do que Deus fala para você, você não vai ter boas coisas, porque você precisa de acreditar no que Deus está falando. Amém? E aí lá em Atos 3, no versículo 1 ao 8, que diz assim, ó. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu esmolas. Pedro e João olharam bem para ele e então Pedro disse: Olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: Não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E deu um salto, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Glória a Deus, aleluia! Por essa palavra. Então, essa palavra aqui, ela nos diz muito assim, ó, porque o aleijado, ele ficava lá só esperando, né? Ele ficava esperando lá, né, com a caneca dele, pedindo esmola às pessoas, né? Mas ele não tinha expectativa de nada, ele não tinha expectativa. A única expectativa dele era ficar ali esperando, porque as pessoas colocavam ele lá, porque como ele era aleijado de nascença, ele nunca tinha andado na vida dele, ele não tinha expectativa de melhorias. A única coisa que ele esperava era uma moeda para ele comer naquele dia, né? E quando Pedro fez isso, a expectativa dele mudou, né? Ele ficou agradecido, foi louvar a Deus. Por quê? Porque a expectativa mudou totalmente, porque ele foi andar e com essa obra de andar, ele vai ganhar o seu pão e não vai ficar mais dependendo de ninguém. Amém? A única dependência será de Deus. Glória a Deus, aleluia. E que expectativa é essa maravilhosa? E será que você tem alguma expectativa assim? Né? Então, você tem que confiar no Senhor. Porque quando nós confiamos no Senhor, aí nós tem que ter uma alta expectativa de tudo que vai acontecer. Nós não podemos ficar desanimados, e sim com uma expectativa que tudo vai melhorar quando estamos com Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Então, se preocupe em agradecer ao Senhor, em estar com o Senhor, porque é Ele que está sempre com você. Não é o homem, não é ninguém que vai estar do seu lado, mas é Deus. Deus está sempre do seu lado. Amém? Glória a Deus. Deus está sempre do nosso lado. Nós temos que se preocupar em agradá-lo, não perder a presença dele, porque se você perder a presença dele, aí você vai ficar desamparado mesmo. Mas enquanto você fizer a vontade dele, enquanto você estiver com ele, você vai fazer, ele vai estar você vai estar na presença dele. E é isso que mais importa, a presença do Senhor. Né? E pare de se preocupar com pessoas que conseguem mudar de vida e você não. Se preocupe com a sua vida e a presença do Senhor, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Amém? Não fique se preocupando com a vida dos outros, se preocupe com a sua. Cuide da sua.
e se preocupem em melhorar a cada dia, para que Deus possa cada vez mais estar próximo de você. Amém? Mas que não deve. Daí eu fico pensando, e talvez você fique pensando assim, talvez, qualquer coisa é importante do que qualquer coisa. Sim, é importante do que qualquer coisa. Porque as coisas deste mundo, a gente só vai usar neste mundo, entendeu? A presença de Deus a gente não vai usar só aqui. A gente vai usar quando nós estivermos do lado dele, quando nós estivermos face a face a ele. Então, o que importa é isso, porque aqui nessa vida, o Senhor quer que nós tenhamos o melhor dessa vida, porque nós somos filhos do Senhor. E, então Ele quer que você prospere em todas as áreas, mas o que você tem que mudar é a sua mentalidade, porque às vezes as pessoas o Senhor manda pessoas para te sacudir, para ver o que você pode estar fazendo na sua vida para melhorar ela. Amém? Então aí, ó, fica aqui a passagem de 2 Reis 4:1-7, que eu quero ler aqui para vocês, que é a passagem da viúva, né? Que tinha perdido o marido e estava cheia de dívidas. Aí eu vou ler aqui para vocês agora, ó. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. Olha só, diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus. Então, Deus chama a sua atenção para que você mude a sua mentalidade e para te explicar que o que você tem na sua casa que você pode fazer para mudar a sua realidade. Então não fique murmurando, não fica pensando que você não tem nada. Amém? Sempre temos alguma coisa. Sempre temos alguma coisa. Sempre. Todo mundo tem alguma coisa. Deus sempre dá alguma coisa a alguém. Talento, para que você possa fazer alguma coisa para você ganhar dinheiro, para que você fazer dinheiro, para você multiplicar isso. Porque assim, como diz aqui, às vezes nós estamos travados por uma questão de que, eu não tenho dinheiro para isso, eu não tenho dinheiro para aquilo, mas o que você tem, que você faz, o que você sabe fazer e que você está desperdiçando, amém? Se você sabe fazer uma faxina na sua casa, você sabe fazer uma faxina na casa de alguém, entendeu? E você pode aprender muitas técnicas de faxina por aí, que tem muita gente que não sabe. Pode fazer muita coisa. Você pode usar suas técnicas e usar mais algumas outras coisas e fazer teste na sua casa para que ver se funciona, sabe? Nós sabemos fazer tantas coisas e é assim, ó. E o Senhor quer que nós vencemos o pequeno para que Ele venha multiplicar.
Assim como a mulher tinha uma vasilha de azeite. E se você tem uma palavra de Deus, certo? E você tem alguma coisa que você sabe fazer, que você reconhece que foi Deus que te deu, não desmereça as coisas que você sabe fazer. Mesmo que você não sabe fazer muita coisa, mas, por exemplo, alguma coisa você sabe fazer. Como eu citei, de repente você sabe fazer uma faxina na sua casa. Você sabe fazer uma faxina na sua casa, você sabe fazer uma faxina na casa de alguém, certo? E aí já vem o seu ganha-pão. Amém? De repente você sabe lavar muito bem roupa. Muita gente hoje no mundo não gosta muito de lavar roupa. Então você vai e usa isso, entendeu? Às vezes as pessoas acham que lavar roupa, fazer faxina não é importante, mas é. Se você não manter a sua casa limpa, como é que você vai receber as bênçãos de Deus? Porque Deus gosta de coisas organizadas. Amém? Então, e limpas. Porque se você não tiver a coisa limpa, você não vai receber Deus, vai receber o Espírito imundo. Então, a casa precisa estar limpa e organizada. Então, você pode usar isso como um trabalho, como o seu negócio. Amém? Então, mude a sua mentalidade. Glória a Deus, aleluia. Então, quando você tem uma palavra do Senhor e você reconhece que você recebeu alguma coisa de Deus, você está autorizado a prosperar. Então fique ligado. Procure saber o que você sabe fazer. Aleluia. Glória a Deus. Que isso foi dado por Deus, com certeza. Amém. Então, eu espero que você tenha entendido que para mudar de mentalidade, porque assim, Deus ele manda assim essa palavra tanto para mim quanto para você, tá? Porque muitas das vezes a gente fica perdida, não sabe o que fazer, às vezes está com falta de dinheiro para pagar as contas, e às vezes a gente não sabe o que fazer. Mas Deus mostra aqui, tanto para mim quanto para você, que nós devemos usar o que temos, o que Ele nos dá, o que Ele deu de conhecimento, de entendimento, tudo, para a gente fazer alguma coisa, para multiplicar. Amém? Glória a Deus. E eu espero que vocês tenham entendido essa palavra e que você saia do sufoco. Amém? E eu também. Glória a Deus. Assim, vamos aprender juntos com o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Amém. E você venha refletir essa palavra. E aqui vamos para uma breve oração, uma oração pedindo ao Senhor para que abra nossa mente, para que abra que nós venhamos a reconhecer o Senhor na nossa vida, nas coisas que nós fazemos. Amém? Glória a Deus. Senhor Pai, Deus misericordioso, que o Senhor venha nessa oração, nesse momento, trazer, abrir a mente das pessoas, para que elas venham reconhecer o que o Senhor deu para elas. Assim como eu também reconheço na minha vida o que o Senhor me deu. E também reconheço na sua vida. Reconheça também na sua vida o que o Senhor deu para você. Amém? Glórias a Deus, aleluia. Que o Senhor esteja na sua vida, que Ele esteja, que você esteja plantando sementes, para que daqui para frente você seja outra pessoa, outra mentalidade. Amém? Eu espero que essa semente que eu geminei aqui, que eu plantei para você, que ela venha te trazer muitos frutos, que ela venha te trazer um negócio que é de Deus, porque tudo que é de Deus é perfeito. Amém? Ele vai te dar a perfeição. Glória a Deus, aleluia. E também oro, Senhor, para que as pessoas que estão assistindo essa live, que não tiveram experiência ainda com o Senhor, que venha a ter experiências com o Senhor, meu Deus. Venha buscá-lo todos os dias, através da sua palavra. Que a sua palavra liberta. Porque o Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E é só através dele que nós chegamos ao Pai. Amém? E nem adianta
querer tentar de outra forma, porque é só através dele. Aleluia, glória a Deus. E também oro, Senhor, para todas as pessoas que estão desempregadas. Como eu disse, essa live é muito importante para que você que está desempregado, que você saiba o que você sabe fazer e que você venha abrir um negócio e você use o que você tem. Às vezes não precisa de muito dinheiro, é só mesmo a sua habilidade. Amém? Glória a Deus, aleluia. Aleluia, glória a Deus. E que essa live venha entrar no seu coração e venha fazer você a pensar bastante. Amém? E que Deus abençoe a sua vida. Que traga um novo emprego para você, mesmo que você às vezes prefere trabalhar, né, em CLT para as pessoas. Então, mesmo assim, você que encontre um emprego, que Deus vai abrir uma grande porta para você. Amém? Que eu profetizo no nome do Senhor Jesus que você vai ter um emprego que você quer, que você merece. Aleluia. E também, oro também para as pessoas, para os órfãos, para as viúvas, que elas venham também ter uma mentalidade aberta no Senhor. Amém? E que elas venham prosperar. Glórias a Deus, aleluia. Também oro pela minha nação, que a palavra do Senhor venha a governar esse país, essa nação. Não somente essa nação, mas o mundo todo. Porque todo mundo precisa da paz do Senhor que excede todo entendimento. E precisa da palavra do Senhor. Aleluia. Porque é através da palavra que nós vamos prosperar, que nós vamos melhorar o nosso mundo. Amém? Glórias a Deus. E também oro pelos doentes, aqueles que estão em terminais. Senhor Jesus, dê a paz, cure eles, se eles estão em terminais e se eles ainda têm algo a fazer aqui na terra. Cure, Senhor, traga a cura. Traga a cura porque o Senhor traz a cura, para o Senhor nada é impossível. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Jesus Cristo, eu tenho certeza que Ele quer todas as almas salvas. E todo mundo que tem algum problema, alguma saúde terminal, vai ser curado. Em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor vai se levantar, assim como esse aleijado que estava aqui. Ele não tinha expectativa de cura. Ele não tinha expectativa de andar. Porque ele nunca andou. Mas o Senhor curou ele. Glória a Deus, o Senhor Jesus curou ele. E ele começou a andar. Então, por que você também não pode ser curado? Você que está doente, em estado terminal. Você também pode ser curado. Acredite, confie, tenha fé que Jesus pode te salvar. Que Jesus pode te curar. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. E aqui eu oro, Senhor querido amado, Espírito Santo de Deus, que o Senhor leve essa live para mais pessoas. Que o Senhor tire, Senhor, todo o mal de todas as pessoas que, que o inimigo está tentando provar, tá tentando. E larga deles. Em nome do Senhor Jesus. Cai por terra agora e sai. E que não deixe eles prostrados a ele, e sim a Deus. Que o Senhor venha, Senhor, trazer toda o seu amor a eles. Em nome do Senhor Jesus. Porque eles precisam do seu amor, eles precisam da sua cura, eles precisam do seu abraço de Pai. Glória a Deus, aleluia. Amém. Amém e amém. Oh, meu Deus, que o Senhor esteja aqui nessa live. Eu sinto o Senhor aqui. Muito obrigada por estar aqui. Muito obrigada mesmo. Aleluia. E eu finalizo aqui a oração para você, te convidando para os cultos lá da nossa igreja, a IAJN Alphaville, que fica localizada na Avenida Aruanã, número 120, Alphaville, Barueri, São Paulo. Amém? E os cultos que nós temos, os próximos cultos será no domingo. E também no sábado, que é o culto dos jovens, às 19 horas. E no domingo, o culto do profético, que é às 9 horas,
E também temos às 18h30, que é o culto profético às 9 horas, e às 18h30 é o culto de decretos. Amém? Então eu te convido para vir à nossa igreja, que você será muito recebido. Amém? Glória a Deus. E se você gostou, me segue nas redes sociais e compartilha também para aquele que você acha que precisa de ouvir essa palavra. Amém? E também reflita você, porque às vezes a gente compartilha para as pessoas, mas não reflete para a gente. Amém? Então, reflita você, seja abençoado você, e aí você semeia. Amém? E aí você compartilha. Porque se você foi abençoado, você vai compartilhar também. Porque você não deve segurar a bênção. Amém? Deve compartilhar. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Eu fico por aqui hoje. Que a graça do Deus Pai esteja com você no seu dia, no seu fim de semana. Amém? E que até quinta-feira, até terça-feira, se Deus quiser. Glória a Deus, aleluia. Amém.